Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Ariadne, eu sou servidora pública técnico de enfermagem e fui aprovada em 4 concursos públicos. Hoje eu trago um vídeo para vocês com uma nota da Anvisa, uma atualização sobre a varíola dos macacos ou Monkeypox, ok? Mas antes de nós irmos para o vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, aperte o sininho das notificações para receber novos vídeos, pois eu posto conteúdo aqui segunda, quarta, sexta, trago provas anteriores comentadas de concurso público, dicas de concurso, notícias de concursos que estão abertos e processos seletivos para deixar a galera antenada aí sobre o que está acontecendo na nossa carreira técnico de enfermagem e também para aqueles que estão recém-formados, estão meio sem direção ainda, sem saber o que fazer, por causa da dificuldade de arrumar o primeiro emprego, porque requer experiência, e quem não trabalhou ainda não tem experiência. Eu tento fazer essa conscientização a respeito de concurso público, que é uma porta que, se aberta, quando aberta, não fecha, tá? Sem mais delongas, e vamos para o vídeo. Bom, gente, estou aqui com a nota técnica do Ministério da Saúde, nota 3 de 2022, Monkeypox. Objetivo: informar sobre orientações e condutas frente ao surgimento de casos suspeitos de Monkeypox. Aí temos aqui a descrição do evento. Segundo o Ministério da Saúde, a doença causada pelo Monkeypox vírus é transmitida por animais, zoonose, e sua transmissão para humanos pode ocorrer através do contato com um animal ou pessoa infectada, ou ainda com material corporal humano contendo o vírus. Essa zoonose é conhecida pela Organização Mundial de Saúde desde 1970, quando observou-se a ocorrência de casos esporádicos relacionados a viagens realizadas nas regiões endêmicas de floresta do centro-oeste da África. Nesses locais ocorre o consumo de carne de animais selvagens, como primatas não humanos, roedores e marsupiais, que podem ser portadores do vírus. Para evitar que haja um estigma e ações contra os primatas não humanos do gênero macaca, optou-se por não denominar a doença no Brasil como varíola dos macacos, pois, embora tenha se originado em animais desse gênero, o surto atual não tem relação com ele, tá, gente? Então é importante saber disso, porque senão o que pode acontecer? Pode haver um extermínio de macacos e não, o bichinho não está nem transmitindo isso, não tem a ver, dessa vez não surgiu nos macacos, tá bom? Não surgiu nos macacos, surgiu em roedores, tá? Apesar do estrategismo, a tentativa de solucionar a situação foi a de usar a denominação dada pela OMS Monkeypox. Isso tudo com o intuito de se evitar desvio dos focos de vigilância e ações contra os animais. O primeiro caso da doença causada pelo vírus Monkeypox foi identificado pela Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido em 7 de maio de 2022, que acredita-se ter sido importado da Nigéria, África Ocidental, sendo disseminado por toda a Europa, que concentra a maior quantidade de notificações, tendo casos hoje também na Ásia e América do Norte. Então aqui vamos ver o cenário epidemiológico. Cenário epidemiológico. De acordo com o informe 31 da Sala de Situação do Monkeypox, até o dia 22 de junho foram confirmados 3.241 casos em 42 países e no Brasil. Até o momento foram notificados 48 casos, sendo 11, 22,9% confirmados, 2 no Rio de Janeiro, 7 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 9, 18,8% suspeitos e 28, 58,4% foram descartados por exame laboratorial. Agora pense no que eu falei lá no início, em relação à subnotificação. Se não está sendo feito um diagnóstico, pode ocorrer a disseminação. Isso favorece a disseminação, tá? Então aqui, caso suspeito, se cair em concurso, em que baseia-se o diagnóstico da Monkeypox? Aí vocês já sabem, caso suspeito, o indivíduo de qualquer idade que a partir de 15 de março de 2022 apresente início súbito de erupção cutânea aguda sugestiva de Monkeypox
única ou múltipla em qualquer parte do corpo, incluindo região genital, associada ou não à adenomegalia ou relatos de febre. Histórico de viagem a país endêmico ou com casos confirmados de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas. Ou ter vínculo epidemiológico com pessoas com histórico de viagem a país endêmico ou país com casos confirmados de monkeypox desde 15 de março de 2022, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. Ter vínculo epidemiológico com casos suspeitos prováveis ou confirmados de monkeypox desde 15 de março de 2022, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas. Ou histórico de contato íntimo com desconhecido e ou parceiros casuais nos últimos 21 dias que antecederam o início dos sinais e sintomas. A erupção característica associada às lesões da monkeypox envolve o seguinte: lesões profundas e bem circunscritas, muitas vezes com umbilicação central e progressão da lesão através de estágios sequenciais específicos, máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostras. Isso às vezes pode ser confundido com outras doenças que são mais comumente encontradas na prática clínica, por exemplo, sífilis secundária, herpes e varicela zoster. Historicamente, relatos esporádicos de pacientes co-infectados com o vírus monkeypox e outros agentes infecciosos, como por exemplo a varicela zoster, a sífilis, foram relatados. Portanto, pacientes com erupção cutânea característica devem ser considerados para teste, mesmo que outros testes sejam positivos. Exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória, contato físico direto, incluindo contato sexual, mesmo com uso de preservativo, ou contato com materiais contaminados, como roupas ou roupas de cama. Porque essa doença é pelo contato, que é a transmissão. O diagnóstico baseado em caso provável, caso confirmado, caso descartado. Caso provável, caso suspeito submetido à investigação clínica e epidemiológica e que cursou com quadro clínico compatível com monkeypox, porém sem a possibilidade de confirmação laboratorial por PCR e ou sequenciamento genético. Caso confirmado, indivíduo que atende à definição de caso suspeito com o resultado laudo de exame laboratorial positivo detectável para monkeypox vírus por diagnóstico molecular, que é o PCR em tempo real, e ou sequenciamento. Caso descartado, indivíduo que atende à definição de caso suspeito com resultado laudo de exame laboratorial negativo não detectável para monkeypox vírus, por diagnóstico molecular, PCR em tempo real e ou sequenciamento. Orientações para assistência. A monkeypox é geralmente uma doença autolimitada, cujos sinais e sintomas duram de 2 a 4 semanas. A manifestação cutânea do tipo pápulo-vesicular uniforme e a presença de linfadenopatia é uma característica clínica importante para distinguir a monkeypox de outras doenças. Isso aí eu disse lá no início do vídeo. O que vai fazer o médico suspeitar e ajudar no diagnóstico, que ele pode, por exemplo, confundir com uma catapora, uma varicela, mas a linfadenopatia, que é o infarto, né, o aumento dos gânglios linfáticos, vai sugerir que seja a monkeypox. Mas o diagnóstico preciso é através do PCR, que vai fazer o sequenciamento genético, para saber se é monkeypox ou não, se é outro tipo de vírus. Por isso que eu estava falando lá no início do vídeo em relação ao material genético, tá? Então, a monkeypox é geralmente uma doença autolimitada, cujos sinais e sintomas aqui eu já falei. O monkeypox é transmitido de pessoa para pessoa através de contato direto com feridas infecciosas, crostras ou fluidos corporais com materiais que tocaram. Fluidos corporais ou feridas como roupas ou lençóis ou secreções respiratórias durante o contato prolongado. A anamnese e o exame físico bem realizados são fundamentais para diferenciar o monkeypox de outras doenças, tais como varicela, herpes zoster, sarampo, zika, dengue, chikungunya, herpes simples, infecções bacterianas da pele, infecção gonocócica disseminada, vacina bovina, parapoxvírus, sífilis primária e secundária, cancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, molusco contagioso, poxvírus ou reação alérgica. O atendimento inicial deve ser realizado preferencialmente nas unidades básicas de saúde, UBS, da atenção primária, indicando-se internação hospitalar para casos que apresentem sinais de gravidade.
Para a prevenção de casos, recomenda-se para profissionais da saúde o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como máscaras cirúrgicas, óculos, luvas e avental, além da higienização das mãos antes e após cada atendimento. O indivíduo que busca atendimento devido a lesões cutâneas agudas e febre deve ser priorizado. No momento do acolhimento, sugere-se que o paciente receba uma máscara cirúrgica com orientação quanto à forma correta do seu uso e seja conduzido para uma área separada dos outros usuários. Sendo diagnosticado como caso suspeito de monkeypox, o paciente deve ser mantido isolado, precauções para contato e gotículas, máscara cirúrgica. As lesões de pele em áreas expostas devem ser protegidas por lençol, vestimentas ou avental com mangas longas. A notificação à vigilância epidemiológica deve ser imediata. Exames laboratoriais que devem ser solicitados pelo profissional de saúde. Para confirmação diagnóstica, 2 amostras de material vesicular, 2 suaves de lesões diferentes em um tubo ou 2 amostras de crosta de lesão raspada ou fragmentos de lesões diferentes em um tubo. Para diagnóstico diferencial, sangue total 10 ml, urina 15 ml, nasofaringe, um suave de cada lado, e orofaringe, um suave. Em relação aos pacientes com bom estado geral, recomenda-se que seja prescrito tratamento sintomático e orientado ao paciente a realização de isolamento domiciliar até o desaparecimento das crostas. As orientações para isolamento domiciliar e monitoramento de contatos estão no anexo 1 e 2 desse documento. Então, depois vocês deem uma olhada, eu vou deixar o link aí, vocês destrinchem essa atualização aí e anotem mais alguma coisa que vocês achem que pode ser que caia, tá bom? Então, isso é mais para apoio, para suporte mesmo, porque eu tenho certeza que em alguma prova isso aí vai cair a partir de agora, porque geralmente é assim que acontece, tá? O modelo do termo de notificação para isolamento domiciliar encontra-se no anexo 4. Salientamos que a responsabilidade da elaboração e da aplicação é do município residente do caso. Então, é a nível de Secretaria Municipal de Saúde que vai fazer a notificação compulsória. Qualquer sintoma, correr no posto de saúde, correr na UBS mais próxima, para poder eles fazerem essa triagem e notificarem, para não acontecer o que eu falei lá no início, para acontecer uma subnotificação. No caso, o médico não vai diagnosticar adequadamente, não vai ser diagnosticado e vai passar despercebido e a disseminação vai continuar, tá? Aqui estão os medicamentos que podem ser utilizados em caso de dor ou febre, claro, prescrito pelo médico, dipirona para crianças e adultos, para lactentes, tá? Também tem o paracetamol como opção. E a condução do caso vai depender da presença ou ausência de sinais de gravidade. Para pacientes com sinais e sintomas de sepse, insuficiência respiratória aguda ou encefalite, recomenda-se internação nos hospitais referenciados pela Subsecretaria Estadual de Assistência à Saúde, conforme quadro 1. Aí aqui, ó, os hospitais de referência, esse aqui no caso é do Espírito Santo, esse PDF que eu peguei, dessa nota técnica da monkeypox. Possibilidade, avaliação dos exames laboratoriais, confirmação laboratorial para o vírus da monkeypox por teste molecular, caso confirmado. Manter isolamento domiciliar, ó, presta atenção, manter isolamento domiciliar até o desaparecimento das crostras e monitoramento dos contatos a cada 24 horas para o aparecimento de sinais e sintomas de monkeypox por um período de 21 dias, desde o último contato com o paciente, com aferição de temperatura 2 vezes ao dia, realizada pelo paciente ou familiar e comunicado à equipe de atenção primária à saúde. Não há necessidade de isolamento dos contatos assintomáticos. Possibilidade 2. Resultado de exame inconclusivo para monkeypox ou amostra inadequada, sem possibilidade de nova coleta ou exame não realizado e sem possibilidade de coleta. Verificar se existe vínculo epidemiológico, exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória, contato físico direto, incluindo contato sexual ou contato com materiais contaminados, como roupas ou roupas de cama. Um caso provável confirmado de monkeypox desde 15 de março de 2022, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas, ou histórico de viagem para país endêmico, com caso confirmado para monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas, que é o período de incubação. A resposta afirmativa a um dos questionamentos definidos de caso como provável para monkeypox. Manter isolamento domiciliar até o desaparecimento das crostras.
e monitoramento dos contatos a cada 24 horas para aparecimento de sinais e sintomas de monkeypox, por um período de 21 dias desde o início do contato com o paciente, com aferição de temperatura 2 vezes ao dia, realizada pelo paciente ou familiar e comunicado à equipe da APS ou VE. Não há necessidade de isolamento dos contatos assintomáticos. Possibilidade 3, exames laboratoriais para o vírus da monkeypox com resultado não detectável por teste molecular. Caso descartado, monkeypox. Suspender isolamento do paciente e dos contactantes a critério da equipe. Orientações para coleta, transporte e armazenamento de amostras biológicas. Tipos de amostra: material vesicular, secreção de vesícula. O ideal é a coleta na fase aguda, ainda com pústulas vesiculares. É quando se obtém carga viral mais elevada na lesão. Portanto, suave do conteúdo da lesão é o material mais indicado. Suaves estéreis de nylon, poliéster ou dacron são os indicados. Também pode-se funcionar com seringa o conteúdo da lesão, mas prefere-se o suave para evitar a manipulação de pérfuro cortante. Colocar o suave preferencialmente em um tubo seco, sem líquido preservante. Tubo seco, uma vez que os poxvírus mantêm-se estáveis na ausência de qualquer meio preservante. Havendo lesões na cavidade bucal, pode-se recolher materiais das lesões com suave. Crostra. Quando o paciente é encaminhado para a coleta em fase mais tardia, na qual as lesões já estão secas, o material a ser encaminhado são crostras das lesões, preferencialmente optar pelas crostras menos secas, ou seja, coletar aquelas em fase mais inicial de cicatrização, pois a chance de detecção de genoma viral ou da partícula viral é maior. As crostras devem ser armazenadas em frascos limpos, sem líquido preservante. Deverão ser coletadas no mínimo 2 amostras, cada um deverá conter material de 2 lesões, sendo obrigatoriamente coleta de crostra de 2 lesões diferentes ou secreção de 2 lesões diferentes. Portanto, as amostras serão compostas de no mínimo 2 tubos para cada um contendo material, só crosta ou só secreção vesicular por tubo. Isso aqui é mais em relação ao diagnóstico laboratorial, né? Notificação. Coleta de amostras e envio ao LACEN. Material vesicular, secreção de vesícula, suave, crosta da lesão, raspado ou fragmento, sangue total são 10 ml, urina 15 ml, secreção naso-orofaringe, secreção de nasofaringe, uma secreção. Outra aqui. Seleção de exame. Sistema GAL. Material vesicular, secreção da vesícula, o suave, crosta de lesão, raspado ou fragmento, soro 3 ml que deverá ser centrifugado no sangue total. Então aqui, gente, o que eu acho que vai cair com certeza, isso aqui, ó, caso provável. O que é o caso provável? O que é um caso confirmado descartado? Vamos aqui. Caso provável é aquele indivíduo que atende a definição de caso suspeito e um ou mais dos seguintes critérios: tem vínculo epidemiológico, exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória, contato físico direto, incluindo contato sexual ou contato com materiais contaminados, como roupas ou roupas de cama, como caso provável confirmado de monkeypox, desde 15 de março de 2022, nos 21 dias anteriores ao início dos sinais e sintomas, que esse é o período de incubação. Histórico de viagem para país endêmico ou com casos confirmados de monkeypox nos últimos 21 dias anteriores ao início dos sintomas e sem confirmação laboratorial. Caso confirmado é o indivíduo que atende à definição de caso suspeito ou provável, que é confirmado laboratorialmente para o vírus da monkeypox por teste molecular, PCR ou sequenciamento genético. Caso descartado é o caso suspeito que não atende ao critério de confirmação para a monkeypox ou que foi confirmada para outra doença por meio de diagnóstico clínico ou laboratorial. As amostras só serão encaminhadas para o laboratório em referência no Rio de Janeiro após finalização do diagnóstico diferencial do LACEN. Aí aqui, ó, resumo isso daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que nós podemos estar olhando aqui. Nós podemos olhar. Os profissionais envolvidos na assistência aos casos suspeitos ou confirmados de monkeypox devem ser capacitados quanto às medidas de prevenção que devem ser adotadas. Devem ser orientados quanto aos cuidados ao manusear equipamentos usados na assistência do paciente, de forma a evitar a contaminação da pele e das roupas. No caso da enfermagem, em todo o hospital nós temos a equipe de controle de infecção hospitalar, que é a CCIH, tá? E a CCIH vai dar aquele treinamento, vai fazer orientação a respeito disso aí, dessa doença, monkeypox, para poder evitar a disseminação.
Os profissionais devem ser orientados quanto aos cuidados ao manusear roupas sujas, por exemplo, roupas de cama, toalhas, roupas pessoais, para evitar o contato com o material da lesão. A roupa suja nunca deve ser sacudida ou manuseada de forma que possa dispersar partículas infecciosas. Deve ser acondicionada e encaminhada para a unidade de processamento de roupas de serviço de saúde, expurgo. Não há necessidade de descarte de roupas utilizadas por pacientes suspeitos ou confirmados. Quer dizer, pode lavar e reutilizar. Sempre que possível, equipamentos e produtos para a saúde utilizados na assistência aos casos suspeitos ou confirmados de monkeypox devem ser de uso exclusivo no paciente, como no caso de estetoscópios, esfigmomanômetro e termômetro. Porque todo paciente que está em isolamento de contato no hospital, ele fica com um aparelho de pressão só para ele, com todos os equipamentos, fica no local, numa unidade, num quarto de isolamento, e todos os utensílios que são usados nele é só para o paciente, quando tem essa precaução de contato, tá? Considerando que se trata de uma doença cuja forma de transmissão também ocorre por meio do contato, orienta-se, considerando as precauções para contato, que todos os produtos para a saúde utilizados pelo paciente sejam submetidos a, no mínimo, desinfecção, mesmo produtos classificados como não críticos. Deve-se limitar o número de acompanhantes de pacientes suspeitos ou confirmados de monkeypox apenas aqueles essenciais para o bem-estar físico e emocional do paciente, aos garantidos por lei, que são os acima de 65 anos, e aos que podem ajudar no cuidado do paciente, por exemplo, cuidadores treinados. Os pacientes e acompanhantes devem ser orientados a não compartilhar pratos, copos, talheres, toalhas, roupas de cama ou outros itens com outras pessoas. Não pode compartilhar, porque ela também tem essa transmissão direta através da via respiratória, que a transmissão é por gotículas. Fornecer instruções antes da entrada dos acompanhantes dos quartos. Então, tudo tem que ser orientado. Isso aí também, para qualquer tipo de isolamento de contato, tem que fornecer essas informações, tá bom? Uso de EPIs, tudo isso, higiene das mãos, tudo isso aí é feito pela CCIH, ó, aqui, ó. Recomenda-se a suspensão de visitas ao paciente infectado. As liberações de visitas devem ser muito bem avaliadas pela equipe assistencial da CCIH, da SCIH ou CCIH, do Serviço de Saúde. Incentivar o uso de mecanismos alternativos para interação entre pacientes e visitantes, como aplicativos de videochamadas em telefones celulares ou tablets, atentar para a higienização desses dispositivos entre os usos, caso sejam ofertados pelo próprio Serviço da Saúde. Graças a Deus nós temos agora, né, a tecnologia a nosso favor nesse caso. Nas unidades pediátricas, deve-se desencorajar a troca de acompanhantes, além de evitar visitas para crianças. Estabelecer procedimentos para orientar, monitorar e gerenciar todos os acompanhantes. Perdoem aí a sonoplastia do meu cachorro latindo. Orientar o acompanhante a não tocar ou segurar no colo outras crianças, no caso das unidades pediátricas, para evitar infecção cruzada e evitar que o acompanhante se contamine também. Medidas de precaução. Aqui. Além das precauções padrão, que devem ser implementadas para qualquer paciente em todo o serviço de saúde, e considerando a forma de transmissão da monkeypox, durante a assistência a pacientes com suspeita ou confirmação dessa doença, deve-se implementar adicionalmente as seguintes precauções. Precaução para contato mais precaução para gotículas. Então, isso aí deve cair, tá? Qual o tipo de precaução para a prevenção da monkeypox? Qual é a precaução? Precaução de contato e precaução de gotículas, porque, de acordo com os estudos, ela é transmitida por essas vias. Então, que envolve, entre outras orientações, que é a higienização da mão com água e sabão ou preparações alcoólicas e o uso correto dos EPIs, óculos de proteção ou protetor facial, avental, máscara cirúrgica, luvas de procedimento e isolamento do paciente, preferencialmente em um quarto privativo. Aqui também, ó, precauções para contato para aerossóis em algumas situações específicas, porque ela é transmitida por gotícula, mas eles estão preconizando também a precaução por aerossóis. Durante a realização de procedimentos geradores de aerossóis, como por exemplo, intubação, aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, isso quando o paciente agrava.
coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias em pacientes com monkeypox, suspeita ou confirmada, deve-se implementar as precauções padrão, juntamente com as precauções para contato e para aerossóis. No caso, aerossóis é a máscara N95, bico de pato, que vai conferir 95% de proteção, que envolve, entre outras orientações, tá? E o uso correto. Preparações alcoólicas e o uso correto dos EPIs, óculos de proteção ou protetor facial, avental, máscara N95 ou equivalente, luvas de procedimentos e isolamento do paciente, preferencialmente em um quarto privativo. Preferencialmente, tá? Atenção, essas precauções devem ser implantadas em todas as unidades de saúde, inclusive serviços de internação, atenção primária à saúde e ambulatórios. Vigilância em saúde do trabalhador. Aqui tem tudo aqui, ó. Isso aí você pode promover saúde dessa forma, falando sobre isso. Eu acho que depois eu vou fazer até um vídeo só sobre isso. Identificar os locais e atividades com maiores possibilidades de exposição e transmissão do vírus causador da monkeypox. Adotar estratégias de comunicação efetivas com os trabalhadores que facilitem a divulgação e o acesso às informações, protocolos e fluxos sobre medidas de prevenção ao monkeypox. Reforçar as medidas de prevenção como higienização das mãos, uso adequado de máscara, isolamento e outras precauções padrão, mesmo na ausência de novos casos de monkeypox no local de trabalho. Manter rotinas de monitoramento das medidas adotadas e, sempre que surgir novos casos, verificar a necessidade de mudança nos protocolos adotados. Propiciar espaços de compartilhamento e ações conjuntas entre os serviços de segurança e medicina do trabalho. A equipe de controle de infecção hospitalar e dos núcleos de segurança do paciente no sentido de ofertar informações e orientações complementares e alinhadas. Manter revisão periódica de fluxo e protocolos internos e de manejo clínico, considerando a constante atualização das normativas da Anvisa, Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Manter e atualizar rotinas e procedimentos operacionais padrão referente à higienização dos ambientes, principalmente intensificando a frequência de limpeza nos espaços coletivos, como copas e áreas de repouso e nas áreas assistenciais. Hoje eu estava orientando o meu irmão, que ele trabalha, ele é frentista de posto de gasolina, e eu estava orientando, fazendo as orientações, o que ele pode fazer no trajeto do trabalho, as precauções respiratórias, de contato também, está sempre higienizando, lavando as mãos, até o antebraço. Importante, quando chegar em casa, colocar a roupa para lavar, tem que ser feito, não tem jeito, porque como está sendo ainda, né, os casos infelizmente estão acontecendo, a gente já tem que começar a se prevenir para poder evitar um boom de casos, como a gente já sabe como funciona, né? Aí tem os equipamentos de proteção individual, as medidas de proteção coletiva são essenciais na prevenção e interrupção da transmissão de doenças. No entanto, se tratando de exposição a agentes biológicos, as medidas de proteção individuais são fundamentais e dependem da adequada identificação do risco, da adoção de protocolos, da capacitação e organização dos processos de entrega e monitoramento dos EPI. Considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Compete ao empregador responsável pela instituição em relação ao EPI fornecer os EPIs gratuitamente aos trabalhadores de acordo com os riscos a que estão expostos. Orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado, guarda e conservação. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Compete aos trabalhadores em relação ao EPI usar, utilizando-se apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio, como, por exemplo, o uso de máscaras molhadas ou amassadas. Então, tudo isso aqui, gente, depois vocês olhem direitinho, tá? Quem quiser olhar. Tá falando sobre a capacitação, as orientações, capacitações e treinamentos garantem a aplicabilidade das medidas de prevenção e os protocolos adotados pela instituição devem ser ofertados para todos os trabalhadores. Infelizmente, nem todo local de trabalho tem esse tipo de orientação, tem esse tipo de serviço, que é o técnico de segurança do trabalho que faz, ou se tiver um enfermeiro de enfermagem do trabalho, ele vai atuar também nisso. Infelizmente, nós temos que fazer, né? Continuar fazendo a nossa prevenção individual para evitar os agravos, ok? Então, gente, eu vou ficando por aqui, porque senão vai ficar muito extenso, tá? Tem as referências aqui, ó,
Ah, já fui até o final, nem sabia. Tá aqui, quem quiser acessar, vou deixar o link também aí, tá? Da matéria de onde eu tirei essa da nota do Ministério da Saúde e também do vídeo que eu acessei lá no Gran Cursos para vocês poderem ter essa direção, esse norte, ok? Então, gente, por hoje é só. Bons estudos e sucesso. Sigam-me no Instagram. Tudo de bom. Boa sorte. Até a próxima.